Olá, está começando mais um JTT Cultura, neste sábado, 17 de agosto. Fique com a gente! Rodrigo Lima, vocalista da banda de hardcore Dead Fish, veio a Florianópolis para participar da Semana Balaclava. Nós aproveitamos a oportunidade para conversar com ele sobre o lançamento do último álbum, Ponto Cego, e também sobre a atual conjuntura do país. Confira. Ser ativista era uma coisa cotidiana mesmo, assim. Questionar o preço da passagem, porque era um bando de duro, fudido. Questionar a privatização das coisas, por exemplo, a Vale foi privatizada no tempo que o Dead Fish estava começando. A estrutura da universidade foi mudando no decorrer do tempo que a gente estava lá nos anos 90. A gente tinha a universidade como um lugar bom para estar, né? Existiam as aberturas do semestre, existiam os laboratórios do povo das artes, a gente estava sempre ali meio que colado e ao mesmo tempo na rua. Então, enfim, parando para pensar, até que a gente era ativista de verdade mesmo. Assim. A forma de ter conhecido, me estruturado dentro do punk capixaba é bem diferente da forma que o punk de São Paulo se estruturou, ou o punk de Curitiba ou de Santa Catarina se estruturaram. A gente estava lá no leste do Brasil com uma demanda mesmo, né? Fim da ditadura, o começo dos governos liberais, Sarney e Fernando Henrique. O Dead Fish foi fundado, acho que no primeiro ano de governo Collor. E a gente ali estava insatisfeito e foi estruturando a nossa vida. A gente, lembrando que não tinha internet, não tinha rede social, a gente foi estruturando em cima do que a gente lia em zines, do que a gente ouvia das bandas que a gente gostava, principalmente as bandas que vinham de São Paulo, Cólera, Ratos de Porão, até um pouco de Replicantes também, que é do Rio Grande do Sul. E ali a gente foi construindo e a gente foi, acredito que ali no meio dos anos 90 a gente conseguiu ser bem criativo com o material que a gente tinha e com a estrutura que a gente tinha. A gente conseguiu levar um monte de banda de um monte de lugar, com uma estrutura precária, com pessoas envolvidas com não tanto conhecimento técnico, mas que eram contestadoras e que estavam dentro da nossa pauta de questionamento e de fazer você mesmo. E eu acho que ali a gente mandou bem na criatividade com o material que a gente tinha. E o movimento punk tem essa coisa de estar livre, assim, de não diretamente se associar a alguma coisa, mas estar associado diretamente a todas as coisas que sejam progressistas, né? A gente voltou 4 casas mesmo, né? De verdade. E não é uma questão só do clã Bozo, é uma questão social mesmo, de que as pessoas estão respaldadas por um discurso mega complicado que eu, pessoalmente, não vi nem o governo Collor fazer, né? Apesar de ser um governo tão corrupto quanto eu acho que esse é, e tão elitista aí quanto, mas existiam coisas que já não eram permitidas porque era o começo de uma redemocratização, estava todo mundo pautado. É uma redemocratização, a gente está começando um trampo, algumas coisas não são permitidas, e coisas do discurso do suposto presidente desse país, dessa federação, que está respaldando em coisas da ditadura lá atrás, assim, que na redemocratização já não era visível. E isso, acho que se meu pai fosse vivo ele ia ficar mega puto da cara. E eu fico irritado, uma mistura de irritado, raiva e triste, porque para reverter isso não vai ser um ano, nem que esse bosta caia, sabe? Para reverter isso é outro trampo de novo, de falar, é uma questão social maior, a coisa tem que ser mais aprofundada, as ideias têm que ser mais profundas. E isso que está sendo mais engraçado, porque quando a gente se envolveu com punk, a gente queria fazer coisas mais diretas, mais toscas, mas burramente mais espertas, sabe? E agora não, agora é o culto da burrice burra mesmo, assim. Do tipo, cague menos, se você quer salvar a natureza. Isso é o cúmulo da enésima potência da estupidez. Nenhum punk, nenhum Darby Crash da vida, nenhum cara lá toscão das antigas imaginaria que um chefe de estado faria ou falaria. Então é assustador. E pauta-se por isso, assim, eu faço isso porque eu sou uma pessoa simples, e as pessoas simples são toscas. Veja bem, olha o que você está falando, sabe? Olha o nível até de preconceito que você está proferindo as coisas.
Como dizem, eu tenho muitos amigos argentinos, porque eu conheço muita gente do cenário argentino desde muito tempo. E eles falam assim, cara, a gente aqui tem o Macri, mas aí vocês, sei lá o que vocês têm. Saca? É inacreditável, é inadmissível. E é isso que a gente está vivendo. Eu lembro do editorial do Jabor, numa semana chamando todo mundo de baderneiro. Eu não estava no país, inclusive. Eu cheguei, eu morava na Praça Roosevelt, foi onde começaram as primeiras balas de borracha, os primeiros ataques ao MPL, né? E eu tava lá, na gringa, e quando eu cheguei tinha marcas de bala de borracha dentro da portaria da minha casa. E na semana o Jabor falando que era isso mesmo, que tinha que estar todo mundo na rua, ele desdisse em menos de, sei lá, 7 dias, 6 dias. E como nós os progressistas, eu, você, ele, não conseguimos nos desvencilhar desse discurso, e como o discurso neoconservador, neonacionalista burro, babaca, de o gigante acordou, o meu cu, saca? Acordou nada, tá aí voltando a passos largos o break, e quanto a gente não conseguiu reagir. E voltando no nosso álbum, a gente quis fazer um recorte. Um jornalista da Globo falou, você não acha cafona fazer música, e foi linda essa, fazer música politizada? Você não acha que ela se torna datada, não sei o que? Eu falei assim, olha, cafona é a camisa da CBF, é a SUV gastando gasolina a R$5, isso é cafona. Não que eu não goste de coisas cafonas, tem um monte de coisa cafona que eu adoro, tango, sabe, Vanderbilt, né, que supostamente é cafona, mas não é. E, enfim, aí eu falei com eles que, na real, quando a gente resolveu, eu e o Álvaro e o Dead Fish resolvemos escrever esse álbum, era um álbum que tinha uma urgência de se tornar datado muito rápido. E que ela estava certa, que realmente a nossa música é para se tornar datada. Por favor, que esse álbum se torne datado agora, sacou? Hoje, porque é um retrato de presente. Ele é uma pintura do aqui e do agora. E a gente que fez isso muito consciente, entendeu? Então, que se torne datado, mas que ele não perca o poder de não ser esquecido. Porque a gente está caindo numa coisa que provavelmente em menos de 3 anos a gente vai estar muito arrependido. Ou as pessoas que fizeram essa cagada vão estar muito arrependidas. E que elas falem, teve aquele álbum do Dead Fish, teve aquele cara que falou aquela coisa, teve o álbum do Djonga lá atrás que também falou sobre isso. Então, esse retrato de aqui e agora é importante e mega urgente. E que mais repórteres da Globo venham me perguntar se minha música vai se tornar cafona porque ela é política demais. Eu vou responder muito bem. O Vitória foi um álbum muito urgente. A gente conseguiu uma campanha de crowdfunding muito rápido, com grana muito rápido. Era uma realidade de não existia o golpe, não existia as eleições, não existia o PSL de forma mais formal. Era uma coisa que ainda existia respiro para você fazer. Então eu fiz aquele retrato urbano do Vitória. E foi um disco mais urgente, com letras mais rápidas. Esse álbum, eu tava com muita raiva. Tô com muita raiva, sinto muita raiva todos os dias. E eu não queria fazer um álbum, bando de filha da puta, vai tomar no cu, Bozo, idiota. Eu não queria que fosse um álbum panfletário no nível deles, mais raso. Eu queria que tivesse uma certa profundidade. Então eu chamei um amigo meu, Álvaro Dutra, que é de Brasília, que ele tinha um selo, é meu amigo das antigas e tal. E eu falei, cara, eu preciso ter um refinamento que eu perdi nos 15 anos vivendo em São Paulo. Você vai mais para as ruas, você adquire um verbo diferente. Eu não quero que seja acadêmico, mas eu também não quero que tenha essa coisa rasa da raiva, que tenha a mistura disso tudo. E deu muito certo, porque a gente fez reuniões por 6 meses, por Skype, pessoalmente em São Paulo. E eu lembro a gente decidindo como seria a estrutura do álbum, com o Álvaro desenhando no caderno dele um apartamento, um edifício e as janelas. Ele falou assim, na sequência, vai se chamar Ponto Cego, mas não vai existir uma música que se chame Ponto Cego. E aí ele já falou, vamos botar Ponto Cego em todas as músicas, então. E aí partimos. E dali a gente foi construindo as visões de dentro da janela para fora, né, do portão para dentro.
falando de uma coisa do portão para fora. E cá estamos, foi feito, eu acho que foi muito bem feito, eu estou muito feliz com o resultado. Até ouço meu álbum, tem gente que... Eu, por exemplo, tem muitos álbuns que eu saí, fechei a porta e nunca mais quis ver. Eu revisito meu álbum às vezes, boto o meu vinil e falo, pô, essa música até que é legal. Sabe? Então eu me sinto feliz de ter realizado esse trabalho mesmo. Morreu o rock brasileiro, esse rock brasileiro de tio coxa do churrasco, que acha que, né, o rock é coisa de branco, que o rock é coisa de uma elite intelectual, morreu, acabou. O rock da banda do Danilo Gentili já era. E que ele morra e que a gente sofra as consequências, mas que ele renasça em algum momento com alguma molecada fazendo alguma coisa. E eu tô fazendo meu trampo. Eu acho que eu tô dando a minha visão do que seja música contestadora, música... Até eu, apesar de velho, eu quero dar um sabor de juventude, um sabor de uma palavra contestadora pros mais novos. Que a gente passe e que a gente deixe uma semente pronta. Rock provavelmente vai renascer milhões de vezes, mas que ele renasça no Brasil da próxima vez de uma forma como talvez o rap engajado desse país sempre foi. Acho que é mais ou menos isso. E eu tô aqui fazendo meu trampo. O JTT vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Apoie a outra informação. Para isso, acesse desacato.info. Na próxima segunda-feira, a gente volta com a nossa grade de programações. Tchau!